como a gente sempre faz, a Paraxá da semana. Capítulo 8, tá? Eu vou colocar para vocês. Primeiro nós vamos ler o Almeida revisado e atualizado, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês anotem, tá? Se alguém está assistindo a instrução sem prancheta, lápis, né, caneta, não pode. Se alguém está descalço, vai botar meia e sapato, tá? Eu estou de meia e estou de sapato, tá? Então, porque senão o irmão não retém. O Pério, no Shabat, ele falou para mim, pô, nós temos esse problema, não consegue reter. É claro que não consegue reter, porque vocês querem receber uma instrução sobre o sagrado como se vocês estivessem vendo um programa de televisão. Aqui não é 24 horas, né, o Bauer lá, né? Não é. Tá? Aqui vocês estão tendo uma instrução no mais alto nível cabalista, isso é sagrado, tá? E toda vez que eu abro uma Torá, eu estou lidando com o sagrado. A Torá, irmãos, ela pulsa. Disse o Senhor a Moshe: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja... Então, o título do Almeida revisado e atualizado é As 7 Lâmpadas do Santuário, né? Tá? Disse o Senhor a Moshe: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. Então escrevam aí, defronte do candelabro. O que é defronte do candelabro? Deem a sua... Falem aí. O que é defronte do candelabro? Tá? O candelabro está aqui, né? Tá? O que é defronte do candelabro para vocês? Tá? E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moshe. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moshe assim que ele fez o candelabro. Opa! Coisa maluca é essa? Então, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moshe, assim ele fez o candelabro. Ok. Então, olha só, né? Agora vamos para o Almeidão, nova tradução na linguagem de hoje. As lamparinas do candelabro. Então, vocês já estão vendo que uma coisa é lâmpada, outra coisa é lamparina, tá? Ok. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e diga-lhe o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, já não tem nada a ver com o primeiro item, com o próprio Almeidão, né? Quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro. O que é espaço em frente do candelabro? Irmãos, botem aí. Espaço na frente do candelabro, por exemplo, eu estou aqui, né? Aí o candelabro, eu estou no espaço na frente do candelabro, não é isso? Ou eu estou errado? Tá, vamos lá. Arão fez assim, colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro. Tá? Como o Senhor havia ordenado a Moshe. O candelabro era de ouro batido. No outro não era ouro batido, era fundido, né? A base, as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moshe. Então, já não tem mais, havia mostrado, agora é mostrado, né? Tá, muito bem. Então, vocês entenderam o texto, né? Agora vamos ver como está em hebraico, né?
Em hebraico tá. E falou Adonai a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dirás a ele: No teu fazer subir, olha só, agora não é mais acender, é fazer subir. Opa! Da onde é que apareceu acender, né? Então, no teu fazer subir as lâmpadas, as faces de o candelabro farão luzir as lâmpadas, as sete de as lâmpadas, tá? Então, o candelabro tem uma face e ele vai fazer luzir, tá? E fez assim Arão, defronte às faces do candelabro, as lâmpadas dele, conforme ordenou Adonai, a Moshe. E este, o feito de candelabro, obra lavrada. Aqui está o truque, né? Essa palavra, makasher, né? Que na realidade é mikshahá, né? Que é men, kof, shim, re, né? Mikshahá. Makasher é unidade, uma coisa só. Então, mikshahá é de uma só peça. Ele era de uma só peça, tá? Que aqui foi traduzida por obra lavrada. A gente acabou de vir de uma paraxá, onde ele se apresenta como Be'erad. Tá? Então, como é que Moshe falou com ele, com Hashem? Be'erad, em um, né? Em um. Né? Ele falou na Roel Moed, Be'erad Be'emet, né? Então, ele falou na tenda do encontro, na tenda da alegria, na hora certa, em unidade com Hashem e em verdade. Tá? Então, a gente viu que sem verdade a gente não tem conexão com Hashem. Tá? Então, a palavra aqui é obra lavrada. Então, ficou faltando na tradução que vocês têm aí, também na King James, né, na Thompson, né? Fica faltando de peça única fundida, uma só peça, tá? Até a base dele, até a flor dele, obra lavrada, de novo, tudo é uma só peça, tá? Então, todo candelabro é uma só peça, Então, nós não temos como ir a Hashem Errad se não for por uma peça. O modelo, ele é único. Então, essa instrução de menorá serve aqui na Via Láctea, mas também serve lá em Andrômeda. Então vem aquela discussão não, né? Aquela pergunta, né, que eu fiz para o Zacarias Sitchin em 88, em Londres, né, lá naquele seminário que teve, né. Eu falei assim, ok, então os Anunnakis, deuses astronautas, tudo isso trouxe as regras, as tablitas, tudo isso, Baruch Hashem por isso não tem problema nenhum. Mas quem é que ensinou isso para eles lá em Nibiru? Tá? A questão não é que eu estou recebendo, é Shoresh. Né? Então, os Anunnakis lá em Nibiru, eles receberam também alguma instrução que acabou chegando aqui e desenvolvendo a gente. Ah, não, porque Moshe recebeu do ET, foi uma nave espacial que veio lá, né? A nave pousou no Sinai, tudo resplandeceu, Moshe entrou na nave. Tá? Então, a nave tem um outro campo eletromagnético, tem um outro espaço-tempo, ele ficou lá 40 dias, 40 noites, não sentiu nada, né? Quando ele saiu ok. Então, mas quem é que deu a Torá para o ET que pousou? Vocês entenderam? Tá? Porque em nenhum momento na Torá aparece a palavra criador. Tá? O mais próximo que a gente tem é o Reshit, o cabeça, o princípio, mas não é dito creator. Creator nós só vamos encontrar na Kabbalah. Tá? Na Torá nós não vamos encontrar. Né?
que é Torá, Morachá, Kabbalah. A revelação é progressiva. Tá? Não é dito que Moshe ficava face a face com o Criador. Ele ficava face a face com Hashem. Face a face com Hashem errado. Face a face com Adonai. Face a face com El Shaddai. Tá? Mas não ficava face a face com o Criador. Isso não é dito em lugar nenhum. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. O modelo é um. Tá? Não importa se a Torá veio dos Anunnakis, né? Ou veio de uma outra, dos reptilianos, não importa. Tá? O que importa é que existe no universo uma forma, uma única fórmula que pode ser ascender, tá? Por isso que aqui a palavra quando levantar, né? Para você ascender, você necessita de estar buscando a sua melhor versão sempre. Independente se você é Anunnaki, se você é sumeriano, egípcio, não importa, né? O que tem que unir os povos da Terra? O desejo de ser uma melhor população. Tá? Nós não temos isso, né? É só ver o espetáculo que é essa CPI aí que a gente vê, né? Como é que nós estamos cada vez pior, né? Tá? Então, aparece 2 vezes a palavra Mikshahá, né? Tá? Mikshahá, né? Mikshahá é essa unidade. Tá? Então, a primeira mensagem que a gente recebe da Parashá da semana, desse texto, é a unidade. Para Hashem fazer descer a sua Shekhinah, ele precisa que aqui embaixo tenha unidade. Tá? Unidade. Então, agora vamos para o texto que está em Rashi, que a gente sempre lê Rashi. Tá? Irmãos, vocês estão acompanhando? Tá? Então, em Rashi é dito, Deus falou a Moshe dizendo, falaram, ele diga, quando você acender as lâmpadas, que as 7 lâmpadas lancem suas luzes em direção à frente da menorá. Aaron fez assim, ele acendeu as lâmpadas em direção à lâmpada do centro da menorá, em direção à lâmpada do centro da menorá. Então, não é em direção ao espaço, entende? Em direção ao centro da menorá. Então, essa é a segunda grande mensagem que nós temos, né? Então, toda chama que nós acendermos, nós temos que acender em direção ao centro da menorá, ao Shemesh, né? Como Deus ordenou a Moshe. Este é o método de construção da menorá, batida em ouro de um pedaço batido desde sua base até a sua flor. Ele construiu a menorá seguindo a visão que Hashem o havia dado. Então, aí, irmãos, nós temos já bastante, nós já dá para ter um ótimo entendimento, né, do que nós vamos estudar, né, essa semana, hoje, amanhã e quinta, tá? Que essa semana tem loja. Então, aqui vai aparecer, eu preparei também um quadrinho aqui, vai aparecer tudo isso para chegar na Parashá, né? Tá? Então, eu preparei esse quadrinho aqui também, né? Tá? Okay. Para ajudar o irmão, né? Tá? Então, aqui está a menorá. A menorá ficava dentro do Mishkan, no Kodesh Makom, né? No lugar santo, tá? Então, essa é a cara da menorá, tá? Então, aqui aparece o quê? Aparece elevar, Herim, e aparece subir, aliar. Então, tinha um banquinho, né? Tinha um banquinho. Para o sacerdote
acender os neirim, né? Acender aqui os versos, porque são versos, né? Aí a gente já começa a entender, né, o poder do verso. Sem verso, sem verso, sem verso, né? Eu não consigo acender a minha chama, tá? Eu preciso de um verso, preciso estar com o verso preparado. Então, primeiro ele subia, aliar, depois ele elevava as chamas, tá? Então, isso é outra coisa que nós temos que ver, né? Quer dizer, então, ale menorá, raftes haesh, né? Levanta a menorá, surgia do fogo, né? Então, quando é que eu consigo me levantar em direção ao sagrado? Quando todos os meus vesilim estão acesos. Aí nós vamos entender, né? Horma, Binah, Hesed, Gevura, Netzach, Hod, né? Da'at, Tiferet, Da'at, Tiferet e Yesod, né? Mas isso nós vamos, ao longo da instrução, a gente vai ver, né? Tá? Então, é muito importante a gente entender. Uma coisa é acender, Hidlik. A outra coisa é ser um acendedor, Metzit, né? Tá? Então, isso é importante a gente entender. Eu só vou conseguir acender a minha chama se eu for um acendedor. E como é que eu sou um acendedor? Eu sou um acendedor porque eu rumino terças e quintas e engulo nos Shabbatot. Então, Herim, subir Alá e subida Aliá, tá? Então, isso daqui é o que rege todo o conceito de menorá, todo esse conceito que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar pelo Zera Shinshon, né? Então, é importante, né, nós estudarmos sempre pelo Zera Shinshon. Eu procuro sempre abrir, né, com as instruções que estão nesse livro, né, do Zera Shinshon, né? Por quê? O Zera Shinshon foi um grande cabalista italiano, né? Grande cabalista italiano, tá? Muito rico, muito rico. Mas o filho dele não era chegado à Torá, né? Então, quando ele faleceu, ele deixou toda a sua fortuna para as pequenas sinagogas, as sinagogas de menos recursos, né? Tá? Tá? O Zera Shinshon, ele viveu entre 1706 e 1779. Ele viveu 70 anos, né? A minha idade. E o que acontece? Quando a gente estuda pelo Zera Shinshon, tá? Ele deixou uma abrahá, uma rosa. Se os alunos, né, mantivessem iniciassem os estudos da semana pelos seus ensinamentos, né, o irmão teria Parnassá e seus filhos seguiriam o caminho da Torá. Então, o filho dele acabou também se tornando o grande consolidador da obra do pai, um grande rabino. Ele conseguiu essa bênção e aquelas sinagogas progrediram muito. Então, a gente sempre começa por Zera Shinshon, né? E Zera Shinshon começa essa instrução de um modo extraordinário, né? Ele vinha, então, caminhando pela cidade, tarde da noite, bem tarde da noite, né? E ele viu tudo já escuro, todo o comércio fechado, tudo escuro, o comércio fechado, e ele viu uma pequena lâmpada, uma pequena luz saindo de uma lojinha. Ele foi até a loja. Ele chegou na loja e ele perguntou: tem mais ninguém na rua? Está tudo fechado? Você ainda está trabalhando? E aí ele recebeu a resposta daquele humilde sapateiro: enquanto houver luz, enquanto a vela estiver queimando,
eu ainda posso fazer conserto. Tá? Então, toda a obra do Zera Chinchon é baseada nessa questão do or, da luz. Né? Então, enquanto existe luz, eu ainda posso fazer conserto. Tá? Então, quando a gente rumina terças e quintas e engole nos Shabbatot, nós estamos mantendo essa luz do nosso próprio conserto. Tá? Isso é um princípio extraordinário, né? Que vai, então, gerar toda uma nova linha cabalística dentro do assim chamado judaísmo da época. Né? Enquanto há luz, eu ainda posso consertar, me consertar, fazer conserto, e etc. Esse é um conceito extraordinário que está em Berraá Loterra nessa semana. Tá? Então, eu também sou emprestador de luz. Tá? Por quê? Porque o que Rabi Yeshua fala? A gente, quando acende a luminária, a menorá, né? É para colocar no ponto mais alto da casa. Não colocar debaixo da cama com um balde em cima. Então, o que os irmãos eles fazem quando não procuram o deixante? Eles acendem a sua menorá na instrução, botam um balde e botam debaixo da cama. Tá? Então, eles não são a luz que ainda dá para ter conserto. Tá? Então, assim, Zera Chinchon nos traz a Paraxá. Tá? Ele foi um grande Ketubá, né? O maior de todos daquela época. Né? Então, aqui eu coloquei para a gente falar da lista dos sábios. Né? Então, todo estudo nosso, todo não, né? A gente procura, né, muitos sábios. Então, nesse domingo, nós estudamos sobre o Rabbeinu Barraia. Né? Tá? Quem estudou no domingo o Rabbeinu Barraia, vocês aproveitaram? Dá a nota. Vocês aproveitaram, né? Porque nós não vamos conseguir acender a nossa luz sozinhos. Precisamos da luz do próximo, tá? Então é assim, né? A vela tá lá, mas ela não se acende sozinha. Eu preciso de um fator externo para ir até lá. Para nós, esse fator externo de acender as nossas luzes, tá? São nossos sábios. São nossos sábios. Não é pastor, padre, papa, isso é tudo fake. Isso não existe. Pô. Esquece isso. São os nossos sábios. Hashem se revela pelos Rahanim, pelo Hazal. Tá? Ponto. Tá? Então, nós temos uma lista aqui. Domingo nós estudamos o Rabbeinu Rabaia. Né? Aí tem o livro, né? Que nós vamos estudar o livro, etc. Tá? Então, enquanto a vela ainda está acesa, podemos consertar nossos defeitos, os nossos outros, tá? Então, esse é o grande conceito da semana, tá? Ok? Então, Elimelech, né? Nós também estamos estudando Elimelech essa semana. Ele diz que a vela de Hashem é a alma do homem, tá? Então, para Hashem, porque Hashem tá no Ensof, né? No Ensof, no nada, né? No absoluto nada, né? Ele é o absoluto e, ao mesmo tempo, ele é nada, tá? Para ele ter uma luz no seu nada, ele precisa de acender a vela que é o homem. Nós somos a vela de Hashem Errad. É uma colocação do Elimelech, eu acho extraordinário, né? Agora, para entender como essa paraxá, essa menorá foi construída, nós temos que entender que Moshe saiu com inimigos do Egito. Vocês se lembram? Ele saiu com os primeiros inimigos dele é o Datã e Abiram, né? Aqueles dois lá ainda que ele estava no Egito, né? Que viu ele matar o egípcio, né? Ou seja, matou o egípcio que estava nele, enterrou com palavra sábia, etc. Mas tem um carinha que esse é extraordinário, é o tal do Elifaz, né? Vocês se lembram, né? O Elifaz, que é chamado de neto de Amaleque, né? Tá? Ok? Então, esse daqui é o Elifaz, é o Moita, tá? Isso aqui é o Moita. Então, o que atrapalha
a construção da nossa menorá. Porque a gente primeiro tem que construir a menorá para depois acender, né, irmãos? Tá? Porque o que o irmão quer, né? O irmão quer receber juros da poupança sem botar antes o dinheiro. Aí não dá. O irmão quer chegar na loja e já ter uma bênção. O irmão quer receber 3 instruções no GEA e já navegar na Kabbalah. Pô, não existe isso. Eu primeiro tenho que construir o meu Mishik, a minha menorá. E a minha menorá, ela é feita como? Ela é Mikshahá, é uma peça única. Eu e Hashem, aí está o truque. Tá? Eu e Hashem somos um. Então, Rabi Yeshua, ele vai usar exatamente essa expressão. Mikshahá, eu e o Pai somos um. Ele vai usar exatamente Mikshahá, eu e o Pai somos um. O que é isso, eu e o Pai somos um? Ele só fez a conexão com o sagrado porque ele é um. Se você estuda a Torá, rumina terças e quintas, engole Shabbatot, esse tipo de coisa. Tá? Então tem o tal do ele faz, né? O ele faz, ele é um moita. Ele é um moita. Ele fica vendo, né? Ele fica vendo as coisas e tenta imitar. É um tipo feiticeiro, tenta imitar, tenta copiar, né? Então nós sabemos, por exemplo, né, que ele é o grande responsável lá pelo bezerro de ouro, né? Tá? Ele é o grande responsável de fazer o bezerro de ouro. Ele viu Moshe jogar a barra de ouro no Nilo e dizer Aleixo, né? Quando fala Aleixo, então o sarcófago, né, de Yosef, ele se levanta, ele viu isso daí, né? Então ele agora ele está observando o quê? Ele está observando Moshe tentando construir a menorá. E o que ele faz, né? Ele impurifica o ouro. Ele impurifica o ouro de forma tal que Hashem, que Moshe funde 4 vezes a menorá e 4 vezes a menorá ela se parte. Tá? E Moshe ele entra meio desesperado, então o que Hashem fala para ele? Onde está a barra de ouro que trouxeste do Egito? Tá? A barra de ouro de Yosef está lá no sarcófago, vai lá e pega. Tá? Então Moshe vai e joga aquela barra de ouro e a menorá ela sobe da fundição. Então é muito importante nós entendermos isso daí. Tá? O único utensílio do Michigan que teve o dedo de Deus, que teve a intervenção direta de Hashem, foi a menorá. Nenhuma outra mais teve. Tá? Nenhuma outra mais teve. Tá? As colunas, né? Os altares, a Arca da Aliança, tudo isso foi feito pela mão dos homens. Tá? Mas a menorá, ela sai assim como o bezerro de ouro saiu. Ah, exatamente, assim como o bezerro de ouro saiu. Tá? Assim, porque ele foi lá e jogou um ourinho daquele. Né? Tá? Então, é muito importante nós entendermos que a paraxá dessa semana, ela traz para nós essa instrução. Eu não vou conseguir, de primeira, chegar a Hashem errado. Eu, de primeira, não consigo ser um com ele. Eu preciso que ele queira ser um comigo. Tá? E para que ele seja um comigo, eu tenho que mostrar a minha intenção. Então, Moshe ficou lá tentando fundir, né, a menorá. E ele não conseguia. Tá? Então, isso é o que acontece na nossa vida. Tá? Às vezes nós estamos tentando conexão com o sagrado, ser um com o sagrado, mas aí aparece um ele faz, um moita. Né? Ah, poxa, ele está ficando legal, né? Ele está ficando mais
mais conhecimento, depois que está tendo essas instruções de Kabbalah, né? A pessoa já sabe o horário da instrução. No horário da instrução liga, né? Isso é muito comum assim, né? Quando o irmão arruma uma namorada profana, né? Ela sabe do horário da instrução, na hora da instrução ela liga, ela manda o WhatsApp. Então, é o moita. O moita sempre vai haver na nossa vida, né? Isso sempre vai haver, tá? Então, isso daqui, né, nós vamos estudar os 4 passos, né, necessários para ser um com o Hashem. Tá? Mas a primeira coisa que o irmão já tem que fazer essa semana é lista os elifases, né, que estão aí na vida de vocês. Quem é que está atrapalhando vocês serem um com Hashem errado? Né? Porque quando o Rabi Yeshua ele fala Mikshahá, ele não está dizendo que só ele, não. Porque ele não é nada perto de Moshe Rabbeinu. Quem é Rabi Yeshua perto de Moshe Rabbeinu? Não é nada. Nenhum homem nascido de mulher é alguma coisa perto de Moshe. Porque Moshe foi o maior de todos os homens jamais nascidos no História Calamitatum, né? Tá? Mas ele foi um com o pai. Né? Por quê? Porque ele construiu menorá dele. Ele era uma menorá. E Rabi Yeshua, ele dá sempre instrução sob luz. Então, isso é muito importante, né? Tá? O moita. Então, já comecem aí a listar quem atrapalha vocês a serem um com o sagrado. Um com o sagrado. Quem me atrapalha? Tá? Quem me atrapalha? Isso é muito importante. Essas amizades, né? Porque tem gente que sabe exatamente o horário que vai começar a instrução e pau, vem para cima. É incrível. A pessoa não consegue ver o irmão está evoluindo espiritualmente, né? É o ele. Tanto a Torá, o judaísmo, o cristianismo, a maçonaria, né? Nós somos adoradores de velas. Nós adoramos velas. Tudo nosso tem vela, tá? Tá? Então, para nós entendermos essa questão, porque tudo tem vela, vamos primeiro nos lembrar daquele episódio de David Ameller, quando ele tenta trazer a Aaron Habrit, né, a Arca da Aliança, de volta a Jerusalém. Né? A arca estava longe, a arca estava em Ecrom, né? E ele diz, nós temos que trazer. Né? Tipo David Ameller, tem que ser feito, vamos fazer. Prepararam lá, né, uma mega carroça lá, com os bois, aquele negócio todo, né? E foram lá, tá? Foram lá. Só que, ao longo do caminho, a arca cai, né? A arca cai da carroça, tem mortes, aquele negócio todo, e David Ameller acaba tendo que deixar a Arca da Aliança em uma cidade perto dele, né? Tá? Uma cidade perto de Jerusalém, né? Então, ele arrumou lá, né? Ele arrumou lá direitinho, tá? Um lugar, colocou a Arca da Aliança, disse, vamos voltar para Jerusalém e vamos reorganizar, porque a arca só pode ser carregada no ombro dos levitas. Então, vamos voltar para Jerusalém, vamos arrumar, né? Vamos fazer o cortejo com levita, como manda a Torá de Hashem. Né? Só que ele colocou lá, isso está em Reis, né? Colocou lá direitinho a sua tenda, né? Armou a tenda, deixou a arca lá e colocou é dito assim, um tal de Ovied. Colocou um tal de Ovied para tomar conta. Colocou. E esse tal de Ovied, né, ele
ficou lá tomando conta da arca, enquanto Davi da Amélia voltou para Jerusalém, aí os sacerdotes, os profetas, né, prepararam a entourage levítica, né, para levar de volta. Aí foram lá, levaram de volta, tudo direitinho. Deu um tempo, esse tal de Oviedo ficou milionário, sabe? Teve filho pra caramba que não tinha, ficou muito rico, e etc, etc, etc. Então, os nossos sábios no Talmud colocam o seguinte: por que esse tal de Oviedo, né, recebeu tanta parnassá? Porque nesse período que ele tomava conta da Aharon Habrit, né, tá, lá em Ekron, né, tomava conta ali direitinho, né, ele tomava conta sozinho, porque ninguém ficava dentro da sucá, onde estava a arca, só ele, né. Ele passava o tempo inteiro varrendo o solo em volta, deixando sempre tudo limpinho, ela estava sob um grande tapete, então ele mantinha aquilo tudo, acendia incenso, o incenso estava sempre incensado, e nunca deixou, por honra, por zelo, de manter as velas acesas em torno da Aharon Habrit. Então é dito que, devido a esse zelo, ele recebeu essa parnassá, né, exuberante para a época. Né? Então, esse zelo está na Paraxá da semana, né, onde tem a instrução de como manter a menorá acesa. Todo dia tinha que limpar o copinho todo, o ner todinho, pegar o copo, limpar o copo, né? Tinha que pegar assim o copo. Era mais ou menos desse tamanho, tá? O copo aqui, né? É mais ou menos desse tamanho, né? Todo dia tinha que tirar o azeite, filtrava o azeite no pano para tirar qualquer vestígio de pavio, né? Limpar o nerzinho lá, limpar o ner, colocar azeite e acender, tá? Então, o que é isso? É o zelo, tá? Isso é o zelo, tá? Isso é muito importante, nós passarmos a ter o zelo pelo sagrado, o nosso cantinho de estudo, né? Abriu a Torá, mas vai se levantar e não quer fechar, tem um paninho branco para colocar em cima, né? Mas isso é muito importante, o zelo. E quem tem filho, já ensinar os filhos a terem também zelo, tá? A outra, que também era até chamada de mulher vela, né? Mulher tocha, né? Débora, né? Débora. Tá? Débora. Devorar, né? Devorar é abelha, né? Tá? Davash, né? É mel, né? Tá? E aí vem Débora, né? Devorar, né? Devorar, que vai gerar Davash, abelha, mel. Então, ela é chamada de mulher vela, mulher tocha, né? Por quê? Porque ela tinha muita habilidade, né? Então, ela de tarde ia lá para a tenda para ser juíza, né? Porque ela era uma juíza. Tá? Mas pela parte da manhã, ela fazia o pavio. Ela tinha habilidade nas mãos e ela fazia o pavio para menorar. Ela era produtora do pavio. Então, o Talmud vai nos dizer que, por essa habilidade dela, Hashem deu a ela o quê? Deu a ela sabedoria para poder julgar o seu povo. Tá? Isso é muito importante, tá? Então, só era possível acender a menorá, que lá, em época de Devorah, né? Tinha a menorá inteira, estava lá. A menorá de Moshe estava lá, né? Juízes é logo depois da Torá vem os livros de Juízes, né? Tá? Então,
era a mão dela, né, que dava esse trabalho. Tá? Então, nós sempre acendemos vela para honrar o sagrado. Em loja, nós também acendemos vela. Eu sou um acendedor de vela profissional, né? Tá? Mas, infelizmente, nós temos um problema na nossa loja. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, ó. O centro da loja deveria ser assim, com as 3 colunetas, né, altas para nós colocarmos as velas, né? Aqui vocês estão vendo, né, a vela, né? Tem 3 velas, sabedoria, força e beleza. Tem 3 velas, né? A Torá aberta no centro da loja. Nós não temos esse altar em loja. Nós não temos, tá? Porque a ritualística maçônica de acender essas velas é uma beleza. É uma beleza. É alguma coisa assim que emociona o irmão em loja ver o acendimento dessas colunetas, tá? Outra coisa também importante relacionado à nossa menorá, isso também, o que eu estou contando para vocês não é Midrash, tudo que eu estou contando para vocês está no Talmud, né? É a questão da conquista de Jerusalém por parte dos romanos, né? Então, os romanos eles já estavam praticamente com Jerusalém dominada, mas ainda faltava o templo. Então, quando chegou à frente do templo, né, aí o segundo templo, já reformado por Herodes o Grande, né, o general Tito, né, ele para, Hot Civilization. Ele não conseguiu. Ele disse, não, na casa do Deus deles, nós não podemos entrar assim. O que nós vamos fazer? Vamos corromper, né, porque o romano ele corrompia e era corrompido, né, tá? É Exave, né? Irmãos, é muito importante, retorna a Bereshit. Exave era um perito construtor de armadilhas, né? Aí o padre vai ensinar o irmão que era armadilha para pegar bicho. Não. No mundo espiritual, a armadilha é machimor, né? É machimor, né? Que vem para matar, enganar, destruir, né? Machimor. Então, Exave, que é Roma, era perita em armar armadilhas. Então, arrumaram lá um tal de Yosef, né? Tá? Um tal de Yosef. E disseram, ó, você entra abre as portas do templo, entra aí e tira o que você quiser daí, tá? Que é teu. Depois a gente entra, tá? Porque Roma queria, né, desmontar o templo, porque não só pelas pedras, né, porque o romano também roubava as pedras para suas construções, mas todo o acabamento entre as pedras, né, a trolha tinha sido passada era em ouro, né? Então os romanos tinham interesse em desmontar o templo para abocanhar todo aquele ouro que tinha lá, né? Então, o Yosef entrou lá, né? Entrou lá e quando ele sai com a menorá na mão, né? Menorá, 50 quilos. Como é que ele carregou 50 quilos? Provavelmente ele arrumou mais outros lá, ó. Vamos lá, me ajudem lá a levar a menorá. Aí o general Tito disse, opa, Hot Civilization, para aí, a menorá é nossa. Você pode voltar lá e pegar o que você quiser. Aí ele diz, não, eu não volto mais lá. Não, você vai voltar. Não, eu não volto mais lá. Então os romanos pegaram o Yosef, né? Colocaram em um madeiro, né? E cortaram ele todinho. Ele morreu todo cortado. E à medida que ele era cortado, os romanos perguntavam, você quer voltar ainda lá? Ele dizia, não. Trair o meu Deus não pode ser mais do que uma vez, né? Tá? Então, isso também é uma coisa, é uma lição que a gente traz dessa semana, né? Todos nós traímos a Hashem pelo menos uma vez, mas nós sabemos que tem um limite, né?
Então, às vezes, a nossa menorá, ela está toda apagada. Nós traímos Hashem. Não queremos a Torá, né? As meninas aí estão dizendo, elas botam resistência para voltar, mas o objetivo não é que elas voltem, é que vocês sejam luz, é outra coisa, né? Tá? Baruch Hashem, porque vocês estão sendo luz, né? Tá? Então, e não pode criar bronca, né? Tá? Porque o que a Irabi nos fala? Pobre vocês sempre terão. Elas são suas pobrezas que vocês estão visitando. Então, o que acontece? Às vezes a nossa menorá está apagada, apagadona. Meu negócio agora é pancadão, meu negócio agora é adulterar, meu negócio agora é selfie, meu negócio agora é tatuagem, né? Tudo ok. Tá? Então você está com a sua menorá apagada. Mas tem uma hora que você olha para a menorá, olha para você mesmo, e você diz, não, tem um Hashem. Tá? Chega. Então todos nós temos um limite até onde a gente chega e diz, não, eu tenho que mudar, eu tenho que virar o jogo, né? Momento da virada. Todos nós temos um capi na vida, né? Um 180 graus. Nós sempre temos isso, tá? E isso também está representado no modelo, né? Por quê? Porque eu posso estar aqui embaixo, né? Mas eu sei que existe um lá em cima sempre. Por quê? Porque o Yacharkel está dentro de mim. E é com o meu Yacharkel que eu acendo a menorá. Aí eu sou luz para os outros, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque o general Tito só deu Jerusalém como conquistada quando ele levantou a menorá. Quer dizer, ele sozinho não, né? 50 quilos, né? Tá? Para aqueles que já foram nesses museus, né? Da época de Roma, né? Os egípcios eu nem falo, né? Egípcio era tudo pequenininho, né? Tá? A gente vê a foto lá, né? De Ramsés sentado, feito maçonzinho, né? O maçom senta como Ramsés. Aí você pensa que é uma estátua enorme. Chega lá, o Ramsés é pequenininho, né? Quando a gente pega essas imagens, né? Dos Anunnakis, né? A gente sempre vê um Anunnaki sentado assim numa poltrona, né? E o povo da Terra pequenininho, né? Esse pequenininho. Eles tinham 1,50 m, 1,60 m, e não ia conseguir levantar uma menorá de 1,50 m com 50 quilos de ouro. Mas os romanos levantaram. Então, só foi celebrado a vitória de Esav sobre Yaakov na hora que eles levantaram a coroa de Israel. A coroa de Israel é a menorá. Só que é a coroa de Israel, não é a coroa de Yaakov. Yaakov gerou Yehud, que gerou Erudim, os judeus. Né? Yaakov gerou 12 tribos, que estão na Galut. Né? E Israel e Shaker, direto ao Criador, somos todos nós. Né? Todos nós, quando ruminamos terças e quintas, engolimos no Shabatot, nós nos tornamos Israel, né? Então nós vimos isso, tá? Então, qual tem que ser a nossa coroa? Nós temos que levantar a nossa menorá, tá? Então, Rabi Yeshua, ele fala isso, né? No seu shiurim, né? Tá? A gente acende a menorá para colocar no ponto mais alto da casa. E não com um balde em cima e debaixo da cama. Tá? Então, nós somos uma menorá. Como é que nós estamos hoje iluminando? A quem nós estamos iluminando? Tá? Isso é uma pergunta, né? Então, outra coisa também relacionada à vela, né, que é primordial, são as velas do Shabat, né? As velas do Shabat. Ali, então, eu sempre mando para vocês o horário do Shabat, não esqueçam dos 18 minutos, né, de Kavaná. Esses 18 minutos está relacionado com acender as velas. Então, é a mulher que acende a vela, ora junto com a filha. Né? Os judeus, elas colocam a mão nos olhos para não ver a escuridão, né?
tá? Porque quando a gente acende a vela, tem uma luz negra, né? Que fica assim embaixo da vela, para não ver aquela luz negra e etc. Né? Tá? Então, nós sempre fazemos uso da vela para honrar o sagrado. Aí nós temos que entender, nós vamos para Êxodos 27, 20. 27 e 20, né? Que é a mitzvah. Então, aqui, essa mitzvah, nós procuramos cumprir. Na loja, eu procuro cumprir aqui, né? Sei, por exemplo, que a irmã Pérola diz que faz a oração do Shabat com a filha, né? Então, o que diz? Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Tá? Ou seja, nós temos que estar de forma continuada com essa chama dentro de nós acesa. Tá? Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu, que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até a manhã, perante Ravaia. Tá? Então, quando nós acendemos a vela, olhamos e meditamos, né, nós estamos perante o Criador. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Tá? Então, é uma coisa interessante, né? Porque, por exemplo, os evangélicos, né? Eles não são chegados em uma vela. Tá? Por quê? Porque os evangélicos são totalmente profanos, né? Tá? Totalmente profanos. O modo como eles focam o Novo Testamento é totalmente profano. Tá? Ok, o católico é idólatra, mas o católico não pode ver uma vela que ele acende, né? Tá? Você vai lá em Aparecida, só falta pegar fogo, aquele negócio lá, não é verdade? Tá? Mas o evangélico, ele não aceita nem incenso nem vela. Então, o evangélico, ele nunca está consagrado, nunca está consagrado. Tá? Por quê? Porque isso está escrito. Tá? Tem que aprender para ensinar. A gente não aprende para nós aprendemos para ensinar. Né? Não é verdade? Aí, quando nós ruminamos e engolimos, revisamos e zelamos, aprendemos e ensinamos, nós somos o quê? Luz para as nações. Para as nações, sim, mas não é nação-país, né? Porque essa noção de Olamim, né? Tá? De regiões, de mundo, né? É o mundo nosso próximo, né? Então, qual é o conceito na Kabbalah de mundo? É aquele mundo que eu posso tocar, né? Tá? Então, é o meu vizinho, é o meu colega de trabalho, é a deixante, é o deixante, né? É alguém que, numa festa, começou a conversar comigo. Tá? Esse é o meu mundo, é aquele que eu posso tocar, né? Tá? Então, isso é importante, né? Que a gente tem em mente, né? Então, aqui também nessa paraxá, vai aparecer uma questão que normalmente passa batido pelos estudos, mas eu acho importante, né, mencionar. Aharon, ele coloca para Hashem da sua tristeza, porque todos os Nassim, né, Nassi é presidente, o chefe da tribo, né? Todos os Nassim, né, eles levaram oferendas, né? E Aharon, né, como cabeça dos levitas, né, não levou oferenda nenhuma. Tá? Então, ele
faz, né, o coração dele fica amargurado, né, fica triste, né, e ele comenta com Hashem, né, na tenda do encontro, né, eu nada ofereci, a minha tribo nada ofereceu, né? Então aí vem uma instrução muito, muito bonita que eu acho, né? Hashem diz para ele, não, você acendeu a menorá, e isso é um mandamento perpétuo, vocês nunca mais deixarão de ser as luzes para as nações, né? Isso é muito importante, tá? Então, às vezes, né, nós não estamos em loja, tendo assim um cargo, né? Nós não estamos no Oriente, organizando as coisas, né? Até parece que a gente não faz parte, tá? Porém, você está sendo luz dentro da sua casa, está sendo luz dentro da sua empresa. Então, qual é o mandamento perpétuo que essa paraxá nos traz, que nós temos que manter no nosso coração? O mandamento perpétuo é de nós sermos luz, tá? Luz para o próximo, né? Isso é muito importante. Na maçonaria, por exemplo, né? Na maçonaria, no nosso carral, nós fazemos oficina, workshop em grupo, então todo irmão tem a chance, né? Ali a oportunidade de apresentar um pouco, né? De se expor, né? O irmão gosta, e eu também gosto de ver a exposição dos irmãos, né? Mas não tem cargo para todo mundo, né? Então, às vezes o irmão cruza assim comigo, né? Ele fala, se eu tivesse chegado mais cedo, eu teria ficado como segundo diácono. Eu disse, não, ok. Não, ok, vamos ver aí, a próxima vez, você chegar mais cedo, né? Se você vier, você vai ter a chance do cargo, né? Mas o problema não é ele ter um cargo, né? O problema é ele ser luz lá na família dele, no trabalho dele, na comunidade dele. Por isso que o irmão vai à loja, né? Para acender a chama e ser luz. Irmão, vocês estão entendendo, né? Estão entendendo a profundidade da paraxá dessa semana? É muito importante isso, tá? Então, nós temos que entender que a menorá, essa menorá, né? A menorá, ela é o único utensílio que ela foi feita por Hashem, tá? Então, as panelas, os altares, a própria Aron Habrit, né? Foi feita pela mão dos homens, né? Dos levitas. Os levitas ali trabalhavam, os levitas carregavam, os levitas mantinham. Mas a menorá foi difícil de ser feita. Foram necessários 4 moldes, e quebravam. Hashem, então, vai até Hashem, na Roe Moed, e lamenta que não consegue construir a menorá conforme ele viu. Tá? Então, ele recebe a ordem, volta lá e joga o ouro de Yosef. E a menorá, ela se levanta. A menorá se levanta. A Leherim, ela se levanta. Tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente realmente só está caindo. Tá? Nós estamos levando pau em cima de pau, tá? Na vida, né? Pau em cima de pau. Entra na justiça, perde. Compra um carro novo, é roubado. O filho começa no emprego, a empresa fale. Né? Puta, é só pior na vida, né? Tá? Então, é que a gente não entendeu que a gente não está conseguindo levantar a nossa menorá por nós mesmos. Nós temos que buscar a ajuda do sagrado. Mas eu fui no Pai de Santo. Eu fui lá em Aparecida. Irmão, isso não é errado. Tá?
O irmão, ele chega e diz, eu, por mim, não estou conseguindo levantar a minha menorá, preciso da ajuda de alguém, né? Okay? É só, ok, da ajuda certa, né? Tá? Mas, às vezes, a gente, para chegar na ajuda certa, precisa passar pela errada, né? Para entender, né? Tá? Então, se o irmão está desesperado, está indo em Aparecida acender vela, Baruch Hashem, ele já está buscando um sagrado. Não é o sagrado, mas já é um sagrado. Ele já está confessando para a governança que ele sozinho não vai dar conta. Tá? Aí a governança vai fazer acontecer na vida dele, porque ele está confessando. Eu, por mim, eu não dou conta, senhor. Né? Eu já tentei fazer essa menorá 4 vezes, conforme eu vi aí, aí em cima no Sinai, mas ela quebra. Tá? Então, isso é uma coisa que está em nós. Eu separei aqui um trecho, né? Um trecho importante, né? Que eu acho importante. Ele está tanto no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos estudar em Marcos, né? Nós vamos estudar em Marcos 5, tá? Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. E retornando Jesus de barco para outra margem, ou seja, aqui a Brit Hadashah está nos dizendo que Rabi era hebreu, ele saía sempre de uma margem e ia para outra. Né? Numerosa multidão, mais uma vez, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada. Tá? Então, prestem bem atenção. Né? Jairo não era rabino. Jairo era um dos dirigentes da sinagoga. Tá? Okay? Então, ele tinha acesso a rabinos, etc. Né? Dirigentes da sinagoga. Eu já expliquei para vocês, né, que a sinagoga ela não é do rabino. Né? O rabino não é dono da sinagoga. Tá? A sinagoga é da comunidade e contrata rabino. Né? O rabino tem um cargo remunerado para tocar a sinagoga. Né? Tá? Então, o Jairo viu que, por ele, ali, com os outros dirigentes da sinagoga, a filha ia morrer. Tá? Então, vamos buscar quem? Vamos buscar um sadique, um sacerdote. Né? Tá? Então, vamos agora pular, né? Vamos para o 34. Né? Não, vamos para o 34. Né? E Jesus afirmou-lhe, né? Vamos para o 37. E ordenou a Rabi Yeshua, né, que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João. Aqui é dito, irmão de Tiago. João, irmão de Tiago. Tá? Então não é o Yaakov, né, Tiago, né? Não é o Yaakov, seu irmão. É o Yaakov, irmão de João. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, ele questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Tá? Okay? Ela está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito pelo Rabi. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto, onde jazia a criança. Então, pegando na mão da criança, da menina, ordenou em aramaico, Talita cum, né?
Talita cum, né? Talita é ovelhinha, né? Ovelhinha. É traduzido como menina, mas não é, é ovelhinha, né? Talita cum, né? Talita se levanta, tá? Então ele deu a mesma ordem para elevação da menorá, que nós sabemos que a palavra é aleherim, tá? Aleherim. Nós sabemos, por exemplo, que para a arca, para o ossário de Yosef sair do Nilo, Alexô. Né? Nós sabemos que para abrir o mar, Zequelim véu. Né? Então, existem palavras de poder, né? Que Rabi Yeshua seguramente conhecia, não vou dizer todas, que ninguém conhece tudo, né? Só Hashem errado conhece tudo e mais, né? Tá? Nós conhecemos do tudo muito pouco, né? Tá? Ou quase nada, né? Então ele deu essa ordem, né? Então ele levantou. Então o que que acontece? Ali já estava todo mundo sem luz, mas ele apareceu com a sua luz acesa, com a sua menorá acesa, né? Ele era a luz, né? Quando você é luz, você pode dar ordem em nome da governança. Mas você tem que ser luz. Agora, para você ser luz, o que, que você tem que fazer? Né? Aí é que é o problema. Né? Tá? Então, diz o: quando quiseres comer carne, quando o seu espírito desejar comer carne, pode comer. Mas tem que ser o quê? Casco fendido, rumina, tem que ser caprino, ou uma ovelhinha, ou uma vaquinha, mas não pode separar se estiver mamando da mãe. Aí tem um monte de coisa. A gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente obedeça o conceito. Tá? Então, qual é o conceito? Be'erhad, Be'emet, Mikshahá, ou Makashá. Eu gosto de falar Makashá, mas pode falar Mikshahá, né? Tá? Pode falar não, o certo é falar Mikshahá. Eu falo Makashá, que é a mesma, tá? Mesmas palavras, né? Tá? Então, o que que acontece? Rabi, eu e o pai somos um, ele disse. Então, o que que Rabi já era, né? Rabi já era Be'emet Be'erhad. Então, ele consegue fazer levantar o que ele quiser. Tá? O problema é que nós não somos Be'emet Be'erhad. Tá? Então, se o irmão, por exemplo, resolver andar com um caderninho no bolso, e toda vez que ele mentir, ele escreve uma enciclopédia britânica em um mês. Né? Que a gente mente o tempo todo. Tá? Se a gente não mente falando, nem agindo, a gente mente no pensamento. Né? Tá? Be'erhad, nós não somos um consagrado. Né? Nós temos Sparks, né? Nós temos Shevirá, né? Shevirot, né? Estilhaçamentos, né? De Sagar. Mas Rabi não. Né? Rabi, como Sadik, ele é Be'emet Be'erhad. Ele é verdade, ele está na verdade do sagrado e ele está na unidade do sagrado. Essa é que é a grande dificuldade que nós encontramos, né? Porque até agora, nesse momento, nós estamos aqui, né? Ruminamos terças e quintas, engolando no Shabatot. Aqui nós estamos até no, assim, né? Tipo, Be'emet Be'erhad. Nós até estamos tipo, tá? Mas durante o dia, a gente até se esquece que vai ter instrução no dia, a gente já se esquece da instrução anterior. Então, isso é muito importante, né? Nós entendermos, porque nós temos que colocar para nós, isso é mitzvah também, tá? Nós temos que colocar para nós isso direto, sem cessar, né? Quem eu vou levantar hoje? Quem eu vou dividir a minha luz hoje? Dividir luz não diminui a sua, tá? Eu sou uma menorá, eu chego na escuridão do outro, a minha menorá não fica com luz, a escuridão não entra na minha menorá.
Porque na casa de Israel havia luz. Tá? Então, essa é uma outra pergunta que a Paraxá nos traz essa semana. Quem iremos levantar hoje? Tá? Porque a gente sempre tem alguém para levantar. Tá? Então, quando eu tenho na mente isso, quem eu irei levantar hoje, aparece alguém que está precisando de uma instrução, né? E, eu tenho que levantar, né? Porque Rabi Yeshua, ele foi lá levantar a menina, tá? Então, isso está ali em Marcos, em Mateus e também em Lucas, para dar essa instrução para a gente, né? Se nós somos chamados para levantar alguém, nós temos que ir. Mateus 25, 14. 25, 14. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então, aqui nós estamos falando da questão dos talentos. Tá? Então, todos nós recebemos talentos. Isso faz parte da nossa criação. Assim, o cachorro, né? Todo mundo tem cachorro, né? Tá? Todo mundo tem cachorro. O cachorro, você não precisa ensinar para ele o básico, né? Porque ele ali já sabe fazer xixi, né? Já come o que ele quer, não come o que ele não quer, né? Ele tem ali o jeito dele, né? É a famosa HP12C, né? Já vem com funções, né? Pode até dar uma programada, né? Em alguma coisa específica, né? Mas não está ligado com a nuvem. Tá? Isso é o cachorro. Tá? Cachorro é os animais de modo geral. Tem nefesh e tem rua. E o rua até aprende alguma coisa a mais. Tá? A lealdade canina, né? É uma expressão usual, né? Lá nas planícies da Tanzânia, né? Foram encontrados sites arqueológicos de 120 mil anos, né? De famílias enterradas por causa das erupções vulcânicas, né, que teve na região, com cachorro junto. Tá? Então, agora, nós já somos smartphone, né? Não somos HP12C, nós somos smartphone. A gente não só tem que saber operar o sistema que está dentro da máquina, como a gente está em contato, a gente baixa aplicativo, deleta aplicativo, né? Nós somos um pouco mais complexos. E isso faz parte do talento. Todos nós recebemos talentos, tá? E nós seremos cobrados pelos talentos, independente se 5 talentos ou 1 talento, né? Mas o que é importante da gente saber, né? É como está lá no final, né? Aqui no 28, né? Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Então, a paraxá dessa semana, ela começa com a inauguração da menorá. Tá? Menorá vai ser acesa. E todos os nassim de todas as tribos têm que trazer a sua oferta. Tá? E Aharon, ele reclama, a tribo dos levitas não trouxeram nada. E Hashem chega e diz, não, por ser quem você é, tá? Você vai acender a menorá de forma perpétua por todas as gerações. Tá? Então, todos os talentos foram para Aharon. Tá? Isso é muito importante porque trata da humildade. Né? Tá? Então, o que a gente sabe? Né? Que o maior tributo que nós podemos ter é o tributo da humildade. Então, Aharon, ele, mesmo tendo recebido a honra de ser o acendedor primeiro da menorá e perpétuo da menorá, ele se manteve humilde. Mesmo com toda aquela honra, ele gostaria de ter levado um sacrifício como todos. Então, essa é a grande mensagem, né,
que nós temos na Paraxá. O segundo homem, né, mais humilde que jamais existiu, que foi Aharon HaKohen, né, tá? Mesmo tendo toda essa honra de acender a menorá, né, e presta atenção, né, o símbolo do governo de Israel é uma menorá, né? Todo lugar, toda loja maçônica tem lá a menorá, né? A menorá é o símbolo, né? É o símbolo dessa conexão entre mundos, né? É a menorá. Ele mesmo com toda essa honra, ele queria estar como um chefe de tribo normal, tá? Então, às vezes o irmão ele recebe uma bênção, né, de forma extraordinária, e diz, pô, eu agora sou o cara. Tá? Ele sai do estado de humildade. Então, o Arizal, né, nós estamos estudando Arizal hoje, né, o grande Rabi Arizal, ele diz, então é tirado do Tales of Arizal, né? Cumprir mitzvot é importante, porém nossa maior missão é atingir o estado de humildade, anavá. Tá? Então, às vezes o irmão veio fazendo críticas, né, ao modo como a maçonaria se identifica, né, hoje na sociedade. Por quê? Porque perdeu a humildade. Né? Tá? Então, o que nós estudamos no Shabat? Sinai é humildade. Então, por 2 vezes é repetido na abertura da Paraxá, né? Falou, né? Hashem falou com Moshe no Sinai Bamidbar, no Ha-Sinai, no Monte Sinai, né? No deserto do Sinai e no Monte Sinai. Por 2 vezes ele cita a palavra Sinai, ou seja, humildade. Então, se nós não mantivermos essa postura de humildade, né, perante a Sagrada Torá, Hashem não se conecta conosco, né? Então, nós sabemos, né, que a criação ela tem 2 grandes forças, né, que é doar e receber, tá? Que é humildade e a soberba, tá? Humildade e soberba. Tá? Isso são as 2 forças, né, que nos guiam, que é o nosso famoso Mashmor e Mashia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, né? Que é o nosso famoso Mashmor e Mashia, tá? A humildade e a soberba. Essas são as 2 grandes forças, né? Então, com relação a Moshe Rabbeinu, né, nós sabemos que a única menção que tem sobre Moshe Rabbeinu, porque Moshe não se diz, quem é você? Eu sou Moshe Rabbeinu. Né? A única menção que se fala de Moshe, né, é que ele era um homem egípcio, né? Ele era um Ish Mitzri, homem egípcio, Ish Mitzri. A única coisa que se fala dele é que ele era um homem egípcio. Então, o Hazal vai nos colocar que essa expressão homem egípcio é que a tez dele era bastante escura, tá? Assim, pele vermelha escura, né? Então, isso é mais um indicativo de que Moshe Rabbeinu tinha alguma ligação genética, né, ainda com os Atlantes, porque os Atlantes eles eram vermelhos, tá? O primeiro povo que dominou aquela região ali onde está o Egito, né, Foz de Suez hoje, etc., foram remanescentes dos Atlantes, que eram pele vermelha, tá? Então a gente vê que Moshe ele era chamado de Ish Mitzri, né, homem do Egito, tá? Então, qual é a questão chave? A questão chave
da paraxá da semana. Questão-chave é: eu devo ter noção dos meus talentos? Tá? Eu devo ter noção dos meus talentos? Tá? Então, eu sou bom nisso, sou bom naquilo. A questão-chave é: nós devemos ter noção dos nossos talentos? Rabi Yeshua dá essa instrução. Né? Então, nós devemos pegar os nossos talentos e multiplicar esse talento. Tá? Nós devemos pegar esse talento e trabalhar para Hashem. Então, quando, né? Quando aqui, né? Nós ainda estamos em Mateus 25, né? Tá? Como é que começa? Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu para a viagem. Tá? Então isso é a criação, né? A criação do Ish. Tá? Não é do Adam, é do Ish. Tá? É do homem. Tá? Então, o Kadosh Baruch Hu, ele, dependendo, né, da nossa linha genética, ele vai nos dar determinada quantidade de talentos. Por exemplo, você não espera chegar na Suíça, lá em Zurique, né? E ali tem uma loja grande da Rolex ali na frente do lago, né? O pessoal fica ali consertando, montando Rolex ali. Você não espera chegar lá e encontrar um negão, né? Ali, bom de relojoaria, né? Mas quando alguém fala em lançar bola de beisebol, né? É negão. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, na paciência, né, de fazer a árvorezinha, né, pequenininha, se você chega lá para comprar uma árvore e tem aquela árvorezinha pequenininha, né, você já sabe que é loja de japonês, né? Isso é importante a gente entender. Se a gente vai em uma empresa que é administrada por alemão, a gente vai lá, vai estar tudo em ordem, vai estar tudo organizado, né? Se você vai em uma empresa que é administrada por baiano, você sabe que está arriscado encontrar palafita. Isso são os talentos que a gente recebe. Cada um recebe um talento. Então, nós recebemos, né, talentos. Né? Então, o que acontece? Quando a gente pega esses talentos e a gente consegue trabalhar para o sagrado os nossos talentos, o sagrado coloca mais poder nos nossos talentos. Então, aquele que tinha 5 ficou com 10. E no final, olha, ainda pega o talento desse que não está fazendo nada e dá para o outro. Entendeu? Então, esses exemplos ocorrem no nosso dia a dia. O irmão, ele é muito organizado em uma determinada tarefa dentro da empresa, né? Mas ele não pensa em cuidar de uma área maior fora daquela área dele. De repente, do nada, a diretoria da empresa chega e diz: eu quero aquele ali para vir para cá. O que é? Talento do outro, tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, todos nós temos um talento superior à média do mundo. Todos nós temos esse talento. Então, todos nós temos talento. Então, nós temos a obrigação de fazer uma análise para entender os nossos talentos. Então, Rabi Yeshua, nessa parábola que ele está contando aqui, ele está nessa instrução de Berrar Aloterra, né? Então, qual é o primeiro passo, né? Como eu estou no meu talento. Então, o Venerável Jones, é fácil de ver o talento dele, né? Tá? Alta concentração, né? Alta concentração, essa habilidade, né, de manter controle, né, entre o cérebro e a mão, né? Tudo isso daí, né? Tá? Isso é um talento. Tá? Então, às vezes, nós estamos
dando murro em ponta de faca, porque nós estamos fora do nosso talento. Tá? Qual é a questão-chave? Eu devo saber o meu talento? Devo. Então, se eu devo saber o meu talento, eu tenho que fazer a pergunta: eu estou me elevando no meu talento? Eu estou me elevando? Vamos voltar lá no Venerável Jonas, né? Ele sabia que tinha esse talento. Isso é um talento, né, gente? Presta bem atenção. Mete um catéter por dentro de uma artéria, vai lá no coração e fica aspirando, né? E, sabe esse negócio de piscina, né? Você fica lá aspirando a poeira da piscina, né? Ele fica lá, só que ele está dentro do coração da pessoa, tá? Ele viu isso lá atrás, ele desenvolveu, até o ponto que ele fez essa cirurgia essa semana, tá? Quantos cursos, quantas horas? Então, o que que ele fez? Ele fez o seu talento render. Porque quando a gente nasce, né? A gente nasce com a menorá apagada. A gente nasce só com shemesh, só com a ligação. Ao longo da nossa vida, nós vamos colocando azeite nos nossos vessels, né? E vamos acendendo. Só que a gente acende o primeiro, mas a gente já não vai para o segundo. A gente tem que esperar aquela chama consolidar. Então, por que os pais são importantes na vida de uma criança? Tá? Porque os pais são os primeiros a olhar para uma criança e ver o talento da criança. Tá? Então, se a criança tem habilidade em mexer com Lego, se a criança tem habilidade com matemática ou tem dificuldade com matemática, se a criança tem facilidade com cores, né? Eu, por exemplo, sou daltônico, né? Nunca ganhei uma caixa de lápis de cor, né? Tá? Eu sempre trabalhei em cima do cinza, né? Porque eu sou daltônico. Tá? Então, isso é muito importante, os pais, porque a criança, por si, nós somos sempre crianças. Nós estamos no eterno Gangan, né? Os nossos neirinhos, eles têm que ser todo dia limpos, novo shemen, novo pavio e acender, todo dia, né? Então, todo dia eu tenho que estudar todo dia. Eu sempre estudei todo dia, tá? Isso sempre foi uma coisa, né? Que nesses 32 anos de casado, né? Que sempre espantou a Lúcia, né? Tá? Eu sempre me levantei 4:30 da manhã para estudar. Sempre. Aí, em Londres, por exemplo, muito frio no inverno, escuridão, eu me levantava 4:30 para a sala. Tá? Lá, na década de 80, vocês nem sabem isso, né? Tá? Quando foi lançado Windows 386, eu tinha todas essas coisas. Tá? Todas essas coisas. Eu sempre me atualizei, etc. É um desejo, é uma coisa que está em mim. Tá? Eu me acendo, eu não deixo apagar essa vela. Tá? Então, outra questão-chave que o Rabi Arizal nos coloca é: do fruto do nosso talento, né? Hashem, ele quer receber o Kodesh Ladonai, né? O evangélico gosta muito de falar glória a Deus, né? Tá? Você liga a televisão, né? Aí os canais cristãos, né? Glória a Deus, né? Mas Hashem quer receber o Kodesh Ladonai, né? Ele quer receber como fruto do nosso talento. Tá? Então, aqui vem de novo o Dezel, né? Você querer tirar proveito do talento do outro, tá? Que é o Petralha, né?
que é o Petralha, né? O Petralha, ele quer tirar proveito do talento do outro, tá? Então, isso é muito importante. Hashem, ele quer receber, mas ele quer receber fruto do nosso trabalho, que é exatamente a parábola de Rabi Yeshua. Tá? É muito interessante quando a gente pega, né? Rabi foi aluno de Rabi Akiva, né? Tá? E Rabi Akiva, ele estruturou, né, o conceito de Yeshiva em Jerusalém, que chegou até Rabi Akiva, né, 500 anos depois, né, 1500 anos depois. Né? Então, é muito importante a gente entender que a gente, nós nos desenvolvemos estudando, ruminando terças e quintas, engolindo no Shabbatot, para ser uma melhor versão em cima do nosso talento, tá? Então, do nosso talento, nós vamos poder, então, oferecer a Hashem. E ele vai nos dar 5 talentos a mais, ou 2 talentos a mais. E daqueles talentos que ele mandou para o Malhut, né? Mandou para o nosso mundo, né? Aqueles talentos, né? Aqueles talentos não serão perdidos. Aquele talento, ele vai ser apropriado àquele que mostrou responsabilidade com seus próprios talentos. Isso é fora de série, né? Porque nós estudamos a Torá como maçons cabalistas, porque a maçonaria é o judaísmo reformado. Então, nós estudamos no mais alto nível que pode existir de estudo de Kabbalah, fora das yeshivot dos Mekubalim em Jerusalém e Safad, tá? Okay? Então, isso é muito importante, tá? Então, enquanto a vela está acesa, tem conserto, tá? Então, enquanto eu tenho um talento ainda para desenvolver, eu tenho que desenvolver, eu tenho que consertar esse talento, tá? Porque, às vezes, o irmão, ele tem energia de ir, de vir, de fazer, de prestar, ele tem energia, né? Mas ele só gosta de dedicar essa energia para aquilo que ele gosta. A gente sabe que nós não estamos fazendo gestão dos nossos talentos quando a gente reclama. Tá? Então, a reclamação é um problema muito sério. Pô, tá difícil, viu? Tá difícil. Essa semana, gente do céu, tá difícil. Tá? Pô, tá muito trabalho, muito trabalho. Tá? É interessantíssimo, né? Porque quantos e quantos irmãos, né, na vida eu já cruzei, né? E aí, Zé, tudo bem? Pô, muito trabalho, professor, o senhor não imagina. Eu estou exausto. Pô, o cara, em vez de dizer Baruch Hashem, eu não estou com tempo para nada de tanto trabalho. Aquelas bênçãos, aqueles estudos que nós fizemos, abriu minha vida. O cara diz, pô, eu estou muito cansado, eu estou exausto. Tá? Provavelmente algum de vocês já encenou, né? Chegar em casa, né? E dizer para a mulher, pô, não quero que ninguém me perturbe, estou com muito trabalho, eu estou exausto, e etc. Né? Tá. Então, quando nós mantemos essa questão da reclamação, né? Na realidade, diz o Hazal, nossos sábios dizem, que nós, na realidade, estamos com Ariot. Ariot. Ariot é desejos abomináveis que eu não estou conseguindo manter na minha vida. Tá? Porque, é claro, se o irmão está trabalhando bastante, muito, está faturando, né, garantindo no presente e um futuro próximo da família, né, ele não está com tempo para nada. Tá? Ele não tem tempo para beber com os amigos, para adulterar, né, para ver coisa nenhuma na internet. Né, tá? Então, toda vez que a gente reclama, aqui em Malhut, nós estamos só reclamando. Né? Muito trabalho. Tá?
estou dormindo pouco, não estou conseguindo fazer academia, né? Toda vez que a gente coloca uma reclamação, para nós aqui nesse mundo, é uma reclamação. A energia no mundo espiritual é um arraioto. Tá? O que é um arraioto? Né? É um desejo abominável que eu não estou conseguindo atingir para mim. Tá? Isso é muito interessante. Certa vez, né, eu falei na loja, e sempre repito isso quando eu posso, né? Fulano não veio por assuntos profanos. Por que ele não veio? Né? Por assuntos profanos. Bom, mas o profano não pode prevalecer sobre o sagrado. Tá? Não pode prevalecer. É preguiça mesmo de ir à loja, porque dá trabalho você passar um dia inteiro em um workshop de melhoria contínua da sua vida. Dá trabalho. Agora, não é que dá trabalho para o irmão, dá trabalho para mim também. Um monte de coisa que eu tive que preparar. Tá? Mas isso faz parte do talento. Eu sei preparar isso. Tá? Mas o que acontece normalmente na vida do cidadão? O cara diz, eu sou bom pra caramba nisso. Mas ele não vai lá e faz esse talento dele, dá o código lá Adonai, né? Glorificar a Deus. Né? Hashem só quer receber a sua glorificação de cada um de nós do talento que ele nos deu. Porque é isso que diz a parábola de Rabi Yeshua. Né? Ele volta e ele não diz assim, quantos talentos eu te dei? 5. Ah, ok. Tá, mas eu poderia ter te dado um que eu não dei. Tá? Então eu vou cobrar você, nota 10, porque eu é que esqueci de te dar o talento. Não, ele cobra pelo que ele nos deu. Né? Então, qual é o problema hoje do planeta? Então, aí já tem um pouco de estatística arredondada minha, né? 90% do planeta opera em arraiotos, opera em desejo abominável. 90% do planeta. Tá? Quer dizer, o Rabino fala 100%, né? Mas 90%. Né? Eu gosto muito dos 75%, né? Por causa do Pareto. Né? Eu sou um fã do grande Pareto. Né? Então, 75% da população do planeta vive em arraioto, em desejo abominável. Tá? Então, se você está no trabalho, mas está pensando em comer a estagiária, porra, qual é a concentração que você tem? Tá? Ou não existe isso? Tá? Se você está lá na sua repartição, recebendo um fornecedor para vender vassoura para a sua cidade, mas você está pensando na comissão que vai receber, você não está comprando vassoura boa para a cidade. Tá? Então, 75% ou mais da população vive em arraioto, em abomináveis. Tá? 90%, vamos de novo para o Pareto, né? 75% ou mais do planeta vive na idolatria, que é arraioto, que é desejo abominável. Tá? O indivíduo, né, o Anash, ele tenta aqui com o nosso carral, ele tenta com o outro, ele tenta com um pastor, ele tenta em uma mesa branca, ele vai em um pai de santo, né? Ele é idólatra de si, do dinheiro que ele pode receber, então ele fica, né? Isso é arraioto. 75% do planeta ou mais, eu agora mudei aqui a estatística, né? 75% ou mais pode ser 100%, né? Tá? 75% do planeta ou mais não tem salvação. Não tem salvação. Vai virar tudo densidade em Gaia, vai virar tudo terra. De onde vieste? Da terra, então eu quero ser chamado de terráqueo, né? Adam, porque vem da Adamá. Né? Isso é muito importante. Não é que o indivíduo vai para o inferno, ele não vai para o inferno, não existe inferno. Né? Hashem não criou o universo com céu e inferno. Ele criou
com desejo de doar e desejo de receber, né? Então, você vai receber a energia da Terra, você vai deixar de receber a energia do Shamayim. É tão simples quanto isso, né? A gente acabou de ver, né? Não é que tem céu e terra, céu e inferno. Ou nós vamos receber a energia na nossa Neshoma, que vem do Shammai, que desce a nós, ou nós vamos nos agregar à energia dos desejos da Terra. Nós vamos para Gaia e vamos ficar, vai reencarnar como peixe, pode reencarnar até com uma baleia orca. Né? Nós já vimos que cachorro tem nefesh, só que o cachorro só tem um nefesh, ele só quer para si. Tá? Então a Kabbalah nos ensina que um cachorro, por exemplo, um animal, né? Um benemá, né? Animal caseiro, um movimento que ele faz quando ele está deitado é puramente para o seu conforto, tá? Para o seu conforto. Ok? Isso é importante a gente entender, tá? Então, 75% ou mais não tem salvação. 75% ou mais da Neshmanim irão adensar, irão aqui para baixo. Tá? Então, quando é dito que 2/3 da humanidade será vanished, né? Será retirada do planeta para a chegada de Mashiach, né? Significa o quê? A pessoa vai para o inferno? Não, a pessoa vai ficar na Terra, né? Gaia, vai voltar da onde veio, né? De onde é que veio todo esse corpo que está aqui, né, em mim? Veio da alimentação que eu fiz ao longo desses 70 anos. Há 70 anos eu me alimento e estou juntando aqui. Tá? Okay? Então, para onde é que vai isso? Vai de volta lá, para a Terra. Tá? Okay? Então não adianta fazer como os faraós que se embalsamavam. É inútil. Né? Não adianta achar que do ossário vai sair um judeu, né? Porque os ortodoxos acham isso, né? Que aqui está o ossário, aí vai ser um judeu, né? Os adventistas também, né? Você está lá sepultado, quietinho, dormindo. Aí, quando o Rabi Yeshua vier, você né? Vai sair da sepultura, né? Aquele filme lá, Walking Dead. Não é isso que nós estamos falando, né? Então, lá em João 10, né, é dito que lá em João 10 é dito que o destruidor, né, o demolidor, né, ele vem para matar, enganar e destruir, né? É o que está dito lá em João 10, né? Não sei se eu falei a palavra certinha, né? Mas eu vejo aqui agora para vocês, tá? Eu vejo certinho. João 10, João 10, João 10, 10, João 10, acho que é João 10, 10, né? Lá em João 10, 10, João 10, 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida eterna e vida em plenitude. Tá? Então, quando a gente estuda a Torá, quando nós estudamos como a gente estuda, né, nós desenvolvemos naturalmente o nosso talento. Então, isso é muito importante, né? Porque isso, e tem um Midrash, né, que está no Zera Shinshon, né? Eu gosto muito do Zera Shinshon, né? Eu acho isso aqui uma obra, né? Porque as pessoas falam assim, vocês estudam a Torá, porque o cristão, né? O cristão, o ignorantão, né? Ele tem a ideia que estudar a Torá é como eles estudam lá dentro da igreja deles, né? Aquela ladainha, né? Que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe onde vai parar. Não, a Torá, ela traz à tona, né,
todas as energias que nós precisamos trazer para dentro de nós para sermos melhores pessoas. O Zera Xinchon faz isso, é um livro de melhoria contínua extraordinário. Então, o Zera Xinchon, ele nos traz um midrash que eu acho formidável, né? Então, é dito que um determinado judeuzinho de plantão, né, ele falou, tá todo mundo aí escalando montanha por aqui? Eu vou escalar o Everest. Tá? Eu vou escalar o Everest e você o top aqui da minha cidade, né? Porque tem esse negócio, né? Tá todo mundo colocando tatuagem, aí o cara se tatua todo, né? Para ser o tatuado, né? Tem um cara colocando escapamento no carro, então ele bota um escapamento que ninguém mais dorme no bairro, não é isso? A gente sabe disso. E ele não conversou, né? Começou a fazer academia, começou a levantar peso, começou a fazer exercícios respiratórios, começou a treinar subindo primeiro montanhas mais baixas, esse negócio todo. Ele disse, eu agora estou pronto para escalar o Everest. Tá? Falou para a cidade, vou escalar o Everest. Quando eu voltar aqui, eu vou ter colocado a bandeira de Israel lá em cima, eu fotografo, e vocês vão ver que eu sou o cara, né? Eu sou o mais tatuado, né? Então, isso é comum. Aí ele foi, né? Dificuldade, né? Os primeiros 8 dias teve que acampar, né? Depois de toda aquela dificuldade, quando ele chegou lá em cima, né? Que ele colocou a bandeira de Israel, que ele foi tirar uma foto, apareceu um garotinho para segurar a bandeira. Eu disse, mas, como é que pode? Eu estou há 3 anos me preparando para subir aqui. Olha todo o equipamento que eu tenho, até bujão de oxigênio eu tenho. Você está aí? Como é que você veio parar aqui? Aí o menininho falou para ele, não, eu não vim parar aqui, eu nasci aqui. Tá? Então, isso é uma questão chave nessa questão do talento. Tá? Tem gente que nasce com o talento, ele nasceu lá em cima no Everest. Ele não precisou fazer de todo aquele treinamento, ele nasceu lá. Tá? Ele nasceu lá. Então, como é que a gente faz quando a gente nasce com algum talento? Né? A gente desenvolve esse talento, mais ainda. Mas, às vezes, nós precisamos desenvolver algum talento para reforçar ainda mais o nosso talento. Tá? Tá? Então, é essa luta do Homer, né, que nós fazemos, Hesed, Gevura, né, Netzah, Hod, né, Yesod, Tiferet, né, tá? Então, isso daí, né, é uma questão que eu começo a invejar o cara que nasceu com o talento. E eu deixo de olhar para mim e ver que talento que eu tenho. E o que eu ainda posso desenvolver mais em mim. Tá? Então, eu com 70 anos, eu não paro de me desenvolver, de estudar, não paro. Tá? Não paro. Porque isso é um talento que me foi dado. Gostar de estudar é um talento que eu tenho. Tá? Nós nunca podemos aceitar estar de pijama. Senão nós vamos ser aquele de um talento que diz, joga esse cara fora, apedreja ele, dá o talento dele porque tem 5. Que é aquilo que o John McDowell, né? O padre John McDowell, falou para mim, não, você é o cara. Porque se eu te der mais uma tarefa, é só mais 1% na sua agenda. Agora, um cara que não faz nada vai ser 100%. A agenda dele vai ficar lotada. Né? Então, aí vem as questões para o nosso workshop. O meu esforço eleva. O meu esforço me revela. Tá? Que é o Herim, levantar, ascender, né? Subir, e mais alto. Né? Herim. Então, o Herim. Meu esforço me eleva. Meu esforço me revela. Eu não posso, em hipótese nenhuma,
querer me elevar pelo esforço do outro. Isso é abominável. Isso é abominável. Tem um ditado, né, que diz: pai rico, filho besta, neto pobre. Olha aí. Né? Por quê? Porque o pai se esforçou, o avô se esforçou, o filho e o neto não se esforçaram em nada, né? Não buscaram talento e etc. Então, perdem tudo, perdem tudo. Aí tem um outro midrash muito interessante, né? O Shimon Bar Yochai, né? Estava andando com os seus alunos, né? Depois de sair da caverna, né? Essas coisas todas, né? E de repente ele olha e vê uma mulher, né? Limpando as fezes dos porcos em um chiqueiro, tá? E ele fica apavorado, ele diz: não pode, ela era filha do fulano de tal, o homem mais rico de Jerusalém, ele tinha o poder, ele tinha tanto dinheiro que ele poderia alimentar toda Jerusalém por 3 anos com seu dinheiro, né? Aí ele vai até lá e diz: pô, mas por que você está aqui? Né? Aí ela diz, né? Porque meu pai era muito rico, muito poderoso, mas ele não fez a caridade relativo ao valor financeiro que ele tinha. Ele era econômico com a caridade. Nós perdemos tudo. E eu agora trabalho aqui no chiqueiro, tá? Que é o avô rico, filho besta, neto pobre, né? Tá? Então, se a gente quer embarcar no esforço que um outro coloca em cima do talento do outro, nós vamos perder tudo que a gente tem, vamos perder até o que não temos, e aquilo que era para ser nosso de direito divino será retirado de nós e dado para outro. A mensagem do Zera Shishon, ela é essa, né? Meu esforço me eleva. Eu sou elevado pelo meu esforço, tá? Então, aqui, o homem recebeu, né? O Anash recebeu autorização para subir. O Anash recebeu um Dalet, uma porta, um Sha'ar, para adentrar no sagrado. Mas ele está subindo com o esforço dele. O esforço dele. A Igreja Católica, por exemplo, diz que os marianos, né, serão elevados no sagrado pelas mãos de Maria. Não, não, não. Nós somos elevados pelo nosso esforço. Agora, ao mesmo tempo que o meu esforço me eleva, o meu esforço me revela, né? Tá? Isso é muito importante entender. Esse ciclo, né, que está aqui, né? Esse é o ciclo que está aqui em cima, né? Esse é o ciclo daqui de cima, tá? É esse ciclo, né, da melhoria contínua, né? Do perpétuo elevar, né? Então, Hashem, ele me dá pelo que eu realizei. Ele não me dá pelo que eu desejei. Isso é um grande erro que todos nós fazemos quando estudamos em um oriente cabalístico, né? Eu desejaria, por exemplo, ser um instrutor. Aqui, o nosso carral, ele não é um carral de aluno, ele é um carral para desenvolver Moerim, né? Desenvolver aqueles que vão levar a Torá para frente, né? Tá? Eu queria dar instrução como o Rabi dá. Ok, estuda. Tá? Estuda. Tá? Isso é comum em loja, né? O irmão chegar para mim: pô, Rabi, eu queria poder fazer um levantamento desse. Então, estuda. Tá? Okay? Agora, o que eu faço da minha parte? Eu preparo material. Né? Aqueles que são aprendizes, né? Que vão à loja, eles fazem lá o workshop, né? Eles discutem entre si, depois eles se levantam. Eu treino eles para fazer o que eu faço. Tá? Eu levo material, eu estou levando material aqui de nível elevadíssimo.
cabalisticamente falando, elevadíssimo, né? Ah, mas ele não tem um nível intelectual. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ah, ele não é PhD. Isso é outra coisa. Tá? Isso é outra coisa. Isso são colocações, né, que o pessoal tem como tradição, que é errado, né, ao meu ver. Né? Então, Hashem, ele me tira até o que eu não tenho quando eu prevarico. Tarbuloto. O cara vive de tarbuloto. Ele vive de dar pequenos golpes, né? Ele é um golpistazinho profissional, né? Ele vive de pequenos golpes, tá? Então ele até acha que o talento dele é de ser golpista, tá? Mas não, o Hashem não dá o talento de golpista, tá? Na pessoa, né? Então aqui vem o workshop para os irmãos nesse Shabat, né? Quais são meus 3 talentos, tá? 3 talentos. Eu tenho 3 talentos. Quais são os meus talentos, tá? Ah, eu gosto das coisas místicas, tá? Eu gosto de aprender sobre a Kabbalah. Isso é um talento que o irmão tem, né? Gostar de se conectar com o sagrado. Isso daí é uma coisa boa, né?